Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Fico muito feliz em ver o pastor César, a pastora Égila, que voltaram agora de viagem, né? Povo chique, rapaz. Quero que vocês vejam as fotos. Ele manda as fotos pra gente, é um negócio assim, a irmã Égila estava que era um nojo. Aquelas roupas de frio aí, fica todo mundo muito rico, muito chique, muito bonito. Se disser que mora em Pacajus, o povo nem acredita. E o pastor César até que enfim encontrou um lugar para usar aquela blusa dele de gola alta. É porque aqui no Ceará, meu amigo, com aquela blusa ele ia morrer era de calor, viu? Mas ele usou que abusou. A irmã Égila teve que dizer: meu filho, você não acha que já está demais não? Não, mas está fazendo frio. Sim, mas nós vamos tomar banho agora. Negócio maravilhoso. Eu brinco assim, mas eu fico feliz. E eu não sei se ele lembra, a irmã Égila lembra, mas teve uma época aqui, rapaz, o que tinha de profecia mandando esse povo embora daqui era um negócio medonho. Chegava o povo dizendo: nós prepara, eu estou vendo umas malas, vocês vão fazer viagem, não sei o quê. Já fez, já está bom, viu? Precisa tomar gosto não, a profecia já se cumpriu. Agora, sem perca de tempo, meu irmão, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 13, versículo de número 1. João, capítulo 13, versículo 1. Vamos fazer a leitura apenas do verso 1, para a nossa meditação nessa tarde. Evangelho de Jesus, segundo registra João, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Meus irmãos, eu quero falar para vocês nessa tarde do amor de Deus por nós. Esse amor é um amor especial. E esse versículo, ele destaca isso. Aqui nós temos o encaminhamento do final do ministério de Jesus. E Jesus está reunindo os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que Deus deu a ele. E aí o texto diz uma coisa interessante, que amando, amou-os até o fim. Ou seja, que amando lá no início e amando durante todo o ministério, ainda agora Jesus continuava amando os seus apóstolos. E eu digo que essa é uma passagem marcante, é uma passagem poderosa que fala do amor de Deus para a nossa vida. Porque veja só, o amor de Deus, ele não é um amor romântico, como alguns imaginam. Não é um amor do tipo recíproco. É um amor ágape, um amor que não buscou, digamos assim, ser correspondido. Ele nos amou primeiro, mesmo antes de nós conhecermos, ou mesmo antes de nós nos aproximarmos de alguma forma dele. Ele nos amou primeiro. Como diz o apóstolo Paulo, ele nos amou ainda sendo inimigos dele. E isso é que é maravilhoso da parte de Deus. E é mais maravilhoso porque Jesus vai conviver com esses homens que ele escolheu, que foram chamados, que foram frutos de oração. E ele vai conviver com esse pessoal durante todo o ministério. E vocês sabem que durante todo o ministério Jesus teve que enfrentar certas circunstâncias com esses discípulos. Os irmãos sabem e lembram das histórias que é contada sobre os apóstolos, como todos eles, naquele último momento em que Jesus mais precisava, abandonaram Jesus. Pedro nega Jesus, mas todos fogem na hora que o negócio pega para capar. E aí que eu acho interessante, que Jesus, mesmo conhecendo todos os defeitos e as fragilidades, ele continua amando, e isso traz uma alegria para o meu coração,
Por que traz uma alegria para o meu coração? Porque eu tenho a certeza que Jesus não nos ama por uma aparência que nós podemos projetar. Ele nos ama porque Ele nos conhece. E isso é dito já no início do versículo. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, e se tem alguém que sabe das coisas, é Jesus. Se tem alguém que realmente sabe, é Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. O homem não sabe. O homem não sabe. O homem pensa que sabe. O homem tem o conhecimento aparente do saber, mas ele não tem a sabedoria verdadeira. Só quem tem a sabedoria verdadeira é o próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque veja só, nós temos um conhecimento muito limitado. E o nosso conhecimento está limitado aos nossos sentidos, ao nosso vocabulário, ao nosso corpo, ao nosso conhecimento geral. E aí o que nós conhecemos é sempre uma fração. Nós nunca sabemos de fato. O que nós temos, na verdade, é uma projeção que nós criamos na nossa mente. O homem, ele imagina as coisas. Deus sabe, conhece as coisas como elas são. Qual é a diferença, irmão Carlos? A diferença é o seguinte: é que quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que você nunca viu, e aí alguém diz que a primeira impressão é a que fica, né? Porque você não conhece e a pessoa se apresenta a você, e da forma que ela se apresenta, você cria, projeta, idealiza, elabora dentro da sua cabecinha uma imagem daquela pessoa. E essa imagem, muitas vezes, ela só existe aqui, dentro da sua mente. Como assim? Você vê uma pessoa pela primeira vez, aí ela foi simpática, você logo deduz que aquela pessoa é uma pessoa simpática, é uma pessoa alegre, que é uma pessoa boa de se conviver, talvez. Agora, se ela lhe recebe de uma maneira mais ríspida, fechada, você já imagina, essa pessoa não é uma pessoa bacana, essa não é uma pessoa legal, essa não é uma pessoa de boa índole. E você cria essa imaginação, essa projeção, esse ídolo na sua cabeça, acerca das pessoas, acerca das coisas, acerca de Deus, Porque muitos de nós adoramos não o Deus verdadeiro, nós adoramos um Deus que nós criamos na nossa mente, no nosso coração. Como assim, irmão Carlos? Veja só, eu fico observando que tem pessoas que às vezes se decepcionam e dizem: fiquei frustrado porque Deus não me atendeu, porque Deus não fez o que eu imaginava que Ele deveria ter feito, ou porque Ele não fez isso ou aquilo. Mas aí eu pergunto: e qual é a garantia que você tem de que Deus deveria fazer aquilo ou aquilo outro que você imagina que Ele deveria ter feito? Porque às vezes você olha e diz assim: olha, eu tenho uma pessoa enferma na minha casa, vou orar e Deus vai curar. Aí a pessoa não é curada e ela falece. E qual é a conclusão que você tira disso? De que Deus não existe? De que Deus não ouviu a sua oração? Porque muitos fazem isso, mas isso não tem nada a ver, irmãos, com o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que Deus, Ele é soberano para fazer aquilo que Ele quiser. E Ele é o único que tem o poder de fazer descer a sepultura e subir dela. Ele é o único que tem o poder, porque Ele é quem dá a vida, e é Ele também quem tira. E Ele tira a vida de quem Ele achar por bem tirar. Só que aí nós, no nosso coração, começamos a criar a ideia de que não, Deus na verdade deveria agir do jeito que eu estou imaginando, porque bom seria que essa pessoa aqui estivesse viva. Mas como bom seria? Qual é a prova, qual é a garantia que você tem? Eu sei que eu tenho pessoas, eu já tive pessoas a quem tinha muito apreço e perdi, infelizmente, mas no começo é doloroso, porque a gente perde uma pessoa querida, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente conhece, e aí cria dentro de nós aquele sentimento de vazio, que eu nunca mais vou ver aquela pessoa, e evidentemente que isso traz alguma tristeza. Mas
o cristão verdadeiro, para aquele que entende que Deus é soberano, ele deve reconhecer a vontade de Deus também como soberana. Ele deve reconhecer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como diz as Escrituras. E que se ele decidiu retirar, é porque ele sabe o que é melhor. É isso, irmãos, que é depositar a nossa fé em Deus. É confiar que tudo aquilo que Deus faz é o melhor. Não é que é bom, não é que é razoável, é o melhor. Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Nós criamos essas coisas na nossa cabeça. E nós criamos ídolos. E às vezes o que nós estamos adorando não é a Deus verdadeiro, mas um ídolo que nós carregamos dentro de nós. E olha como é interessante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina uma coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, era bem claro e bem explícito a proibição de adoração a ídolos. Só que com o passar do tempo, o ser humano ele vai se desenvolvendo, a sua mentalidade vai se desenvolvendo, e Deus vai acompanhando o desenvolvimento do entendimento humano para trazer novos princípios. Não é, na verdade, novos, mas uma reatualização daqueles princípios que Ele já tinha colocado. No primeiro momento, Deus diz: olha, não adorem imagens de esculturas. Só que quando chega em Ezequiel, capítulo de número 14, verso de 1 a 4, Ezequiel está sentado e alguns anciãos vão chegar para falar com ele, e Deus vai dizer a Ezequiel: esses homens construíram ídolos no seu coração e se prostraram diante dele. O que é isso? Deus revela para nós que o ídolo, na verdade, é uma confecção que nasce no coração do homem e ela é projetada fisicamente em um pedaço de madeira, em gesso, em um metal. O ídolo não é uma imagem à toa. O ídolo ele nasce primeiro no coração. E desse desejo, desse ídolo que você cria dentro do coração, é que você projeta em um objeto qualquer, numa figura que você imagina ser a figura que melhor representa aquela imagem. Mas o ídolo nasce no coração. E o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos criando ídolos dentro do nosso coração. Projeções que não correspondem à palavra de Deus. E eu quero lhe dizer que as frustrações não vêm do Deus verdadeiro, vêm das projeções que você cria acerca desse Deus. Que você começa a imaginar e dizer: não, Deus deveria agir dessa forma. E como Ele não age, aí você diz: não, Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Não necessariamente é isso. É porque Deus tem um trabalhar diferente do nosso pensar, do nosso projetar, do nosso imaginar. Nós vemos sempre de uma perspectiva muito limitada. Só que Deus, Ele vê além. Ele tem uma projeção maior. Ou você nunca se enganou com uma pessoa? Diga você no seu coração. Porque eu já me enganei. E é frustrante, não é? Quando você imagina: olha, fulano de tal é meu amigo. De repente você recebe um golpe. E você fica: mas como é que pode? Eu apostei as minhas fichas, acreditei, achei que o cara era uma pessoa bacana, achei que essa pessoa era uma pessoa que eu podia confiar, e ela traiu a minha confiança. Isso acontece por quê? Porque nós não sabemos, nós conhecemos por aparência. O que eu acho mais tremendo desse capítulo 13 aqui, é como eu disse, Deus conhecia, Jesus conhecia cada um daqueles discípulos. E quando eu falo de conhecer, não é conhecer aquilo que eles apresentavam, aquilo que eles projetavam. Ele conhecia no íntimo quem eles eram. O caráter, o pensamento, o coração, a espiritualidade, ele conhecia o íntimo. Não era aquilo que eles apresentavam publicamente. Tem um pensador chamado Pascal, que ele fala sobre as máscaras sociais que nós utilizamos. Que toda vez que nós saímos em público, nós usamos uma máscara. No seu trabalho você usa uma máscara, na igreja você usa outra máscara, lá na fila do banco você usa outra máscara, lá no trânsito você usa uma máscara, e você vai mudando essas máscaras. As máscaras são projeções, é o que você tenta projetar para o outro, para que ele possa enxergar em você aquilo que você quer que ele enxergue.
E a gente começa a querer fazer o quê? Sempre projetar o melhor. Ou você já começa conhecendo a pessoa, querendo mostrar para ela todos os defeitos. Se a minha esposa conhecesse todos os meus defeitos, ela nunca teria casado comigo, né? Não, eu mesmo não teria casado comigo mesmo. E aí a gente casa. Por quê? Porque a gente sempre recebe do outro a melhor projeção. Você é mais educado, você faz isso, faz aquilo e tal. Sempre tenta projetar para o outro uma perspectiva. Só que o problema é esse, irmãos, que nós como humanos nos frustramos porque nós tomamos a perspectiva apresentada, a representação, como se fosse a realidade. Só Deus conhece a realidade, nós não conhecemos, nós nos frustramos e nos enganamos com as pessoas. Eu mesmo fiquei frustrado esses dias, hoje exatamente, com um amigo meu que foi para a Argentina. Coisa que eu mais recomendei a ele foi: rapaz, traga um doce de leite para mim, né? Que a gente não tem capacidade de estar viajando para esses cantos, aí quando tem esse povo que vai, aí a gente pede logo: rapaz, traga um doce de leite que eu ouvi dizer que é muito bom. Foi a única coisa que eu pedi. E eu certo que ele ia trazer. Quando chega hoje, ele liga para mim, aí diz assim: macho. Quando ele diz isso, quando ele diz macho, aí eu já sei, eu digo: aí pronto. Comprou o doce? Não, ele disse: rapaz, eu comprei o doce. Eu digo: Deus é fiel. Eu digo: vou dar testemunho na igreja hoje. Só que tem um problema. Eu digo: oh, meu Deus do céu. Aí bem dizer que esqueceu o doce. Ele disse: não, eu trouxe o doce. Só que quando eu cheguei aqui, eu não vi, não sabia ler, lá estava tudo em inglês. Quando chegou aqui, as meninas foram ler, o doce é vegano. Oh, meu Deus do céu, eu digo: rapaz. Bebendo água para não dizer blasfêmias. Eu digo: rapaz, homem, se tu não queria trazer o doce, para que tu faz isso? Trazer um doce vegano, quem diabo vai comer um doce vegano de leite? Eu mesmo não faço empenho. Mas aí de tardezinha ele chegou lá em casa depois do almoço. Aí eu digo: ele deve ter vindo se redimir. Entrou e disse: olha o que eu trouxe para tu, dinheiro. Eu digo: rapaz, esse aqui é o pastor, viu? Todo mundo reclama aí que o pastor fica tirando dinheiro dos irmãos, esse daqui faz é trazer. 1.100 pesos, eu digo: pronto. Rapaz, achei que era um dinheiro medonho. Eu fiquei, foi até animado, eu chamei logo a mulher, digo: olha aqui que o pastor trouxe, 1.100 pesos, olha, dinheiro demais. É bom demais um homem desse, rapaz. A menina, mostrei para a menina: olha aqui minha filha, o pastor trouxe 1.100 reais para nós aqui, 1.100 pesos. Esse aqui é o pastor. Eu disse: não, pastor não, isso é um prefeito. Empolgado que eu estava, rapaz. Aí eu fui fazer as contas. Eu digo: rapaz, eu estou precisando comprar aqui uma janela para botar em casa, que o cupim já comeu o que tinha. Vai dar certinho, rapaz. Talvez ainda sobe dinheiro para eu comprar os pneus do carro. Fui fazer as contas, rapaz. Fui fazer a conversão do peso para o real. Para você ter uma ideia, se eu trocasse o dinheiro, comprasse de veneno e bebesse, eu não ficava nem bêbado. Não me acredita? Não compra um pacote de bolacha creme crack no supermercado com aquele dinheiro. É só de enfeite. Eu digo: rapaz, homem desse. E ainda quer ir para o céu. Ai, meu pai amado. E aí a gente se decepciona com essas coisas. Mas Deus não. Por quê? Porque Ele sabe quem é nós. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que quando a gente diz assim: olha, nunca mais eu vou fazer isso, e aí daqui a pouco você vai lá e faz, Deus já sabia que você ia fazer. Mas mesmo Ele conhecendo as nossas falhas, mesmo Ele conhecendo os nossos fracassos e sabendo quando nós vamos errar, Ele ainda continua nos amando.
É esse amor que Jesus tem pelos seus discípulos. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia que os discípulos iam abandonar. Ele sabia que Judas era o traidor desde o início. Mas a palavra de Deus diz que ele continua amando e amou-os até o fim. Até Judas, o traidor, foi amado até o fim. Porque Jesus já sabia desde o primeiro início. Quando foram chamados, ele sabia quem era o filho da perdição. Mas Jesus nunca chamou os discípulos e disse assim: ó, vem cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, vocês vão ficar aí com Judas no meio de vocês, mas fique sabendo de uma coisa, ele é o traidor, viu? Mas fica só entre nós. Nunca, ele nunca fez isso. Na Páscoa, na ceia, na última ceia, Jesus apenas diz o seguinte: olha, entre vocês tem um traidor. E quem é esse traidor? Pedro olha para João, que está mais próximo de Jesus, e dá um sinal, pergunta aí a ele, quem é? E Jesus diz apenas para João, naquele momento, quem é o traidor. João depois declara quem era o traidor: é aquele que eu colocar um bocado na boca. Só João sabia disso. Jesus preservou a figura de Judas, mesmo sendo o traidor, até o último momento, amando Judas até o último momento. E aí é por isso que eu digo, meus irmãos, o amor de Deus por nós é verdadeiro, porque Ele não ama aquilo que nós representamos para Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando aquilo que nós estamos dizendo é verdade ou não. Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos fracassos, mesmo antes de acontecer. E ainda assim, Ele nos ama e ama até o fim. O amor de Deus não é pela metade, o amor de Deus não é até os momentos bons, até os fracassos, não. Ele continua nos amando até o fim, meu irmão. Por isso, essa palavra que eu trago para você é uma palavra de perseverança. Não se entristeça, não abandone a caminhada, porque você fracassou em algum momento, porque você fez alguma coisa que desagradou a Deus e que você sente no seu coração que não há perdão. Eu quero lhe dizer, Jesus te ama. E Ele sabia que você ia cair, mas mesmo sabendo que você ia cair, Ele está oferecendo a mão estendida e dizendo: eu sei, mas eu continuo te amando. O amor de Deus por você, meu irmão, não acaba só na morte. Como a palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Só não se renova para aquele que já morreu, porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Aí já não tem mais apelo, mas enquanto vivo você estiver, ainda há esperança. E essa esperança, como diz o apóstolo Paulo, ela não pode ser confundida, porque o Senhor não nos deixa ser confundido. Pelo contrário, Ele derrama no nosso coração, por meio do seu Espírito, o amor de Deus, que confirma que nós podemos esperar em Deus o perdão e a salvação das nossas almas. O amor, meus irmãos, que Jesus nos traz nessa passagem aqui, é um amor invencível. Invencível porque Ele não se deixa vencer pelas dificuldades, pelos fracassos, pelas mentiras, pelos enganos, pelos pecados. É um amor verdadeiro. É a certeza que nós temos que quando nós caímos, não por nós, porque nós não temos garantia nenhuma, mesmo que a gente queira, com todas as nossas forças, eu caí, eu me arrependo, eu não queria mais cometer esse erro. Eu sei que tem pessoas que têm toda essa sinceridade no coração, mas a fraqueza da nossa carne nos engana e às vezes nós tropeçamos e caímos. E quando nós caímos demais, meus irmãos, eu aprendo uma coisa. Observe, quando você está tentando fazer uma coisa e aí você cai naquela coisa, e aí você já fica ali meio intimidado. Se você cai de novo, você já vai ficando sem forças e você vai ficando constrangido pela constância do erro. E aí chega um momento que você já não quer mais se levantar. Você prefere ficar caído, porque você olha e diz assim: eu vou me levantar de novo para quê? Para cair de novo? Para ser vergonha pública de novo? Para ser escarnecido de novo? Para blasfemar contra o nome de Deus de novo? Não, eu acho que eu vou abandonar e eu vou viver agora essa vida e eu não quero mais saber. Não faça isso, não faça isso, porque todos os seus erros, todas as suas quedas, todos os seus dias
como diz a palavra de Deus, estavam contados. Deus contou todos eles. Deus sabia de todos eles. E a todo momento Ele está dizendo: levanta, levanta de novo. Porque é isso que diferencia o justo do ímpio, meus irmãos. A Bíblia diz que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Essa é a diferença. O ímpio, ele peca e continua no pecado, mas o justo não. Ele peca, se arrepende e há um advogado no céu que defende a sua causa diante de Deus, o Pai. É isso que nos dá esperança, irmãos, para que nós possamos continuar. A nossa esperança de um dia alcançarmos a salvação não é pela segurança que nós temos em nós mesmos, mas pelo amor e a misericórdia de Deus infinita por cada um de nós. Quando Jesus diz, quando a palavra aqui fala sobre o amor, ela também fala de um amor focal, específico. Ele não ama de maneira aleatória. A Bíblia diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, Jesus não amou qualquer um, Jesus amou os seus, e os seus Ele amou até o fim. Essa é a segurança que nós temos, que se nós somos de Deus, nós recebemos o amor de Deus, e esse amor que persiste e persevera até o fim. Mas não é um amor para qualquer um, porque veja só, meus irmãos, o amor é algo extremamente importante e que a gente banaliza. Tem gente que fica dizendo: não, eu amo vocês, aquela. É tudo mentira, é uma falsidade medonha. Ninguém pode amar muita gente, não. Você vê aquele povo na televisão dizendo: ah, eu amo vocês, não sabe nem quem é aquele povo que ele está ali na frente dele. Como é que pode amar uma pessoa que você nem conhece? A palavra de Deus diz isso. Como é que vocês podem dizer que ama se não conhece? Você tem que conhecer para dizer que ama. E quando eu falo em conhecer, não é conhecer aquilo que ele representa, é aquilo que ele realmente é. É por isso que eu digo à minha esposa: mulher casada é assim, né? Fica perguntando: nunca mais tu disse que me amava? Ela acha que, eu digo: rapaz, se eu não amasse, tu acha que eu ia estar aqui ainda? Não faz nem sentido um negócio desse, né não? Não, porque tu não diz mais, tu nunca mais diz. Nunca mais dela é uma semana. Entendeu? Elas vivem num estado de hipérbole maior do que qualquer coisa. Passou uma semana sem ouvir o eu te amo, ela já acha que não, acho que ele não está amando mais não. E você está lá todo dia. Tem essa carência de dizer: não, você tem que dizer que me ama. Agora veja só, eu digo à minha esposa, eu digo: não, minha filha, na verdade, hoje é que eu lhe amo. Hoje é que eu lhe amo. Quando eu lhe conheci, eu não lhe amava, eu achava que amava, mas depois eu fui entender o que é o amor. O que eu tinha naquele primeiro momento era paixão, como qualquer pessoa tem. Ah, a pessoa é atraente, né? É uma pessoa bonita. Não era acabado que nem eu estou hoje, não, né? Tinha mais cabelo, magro, né? Pesava pelo menos uns 30 quilos a menos. Aí é evidentemente que a pessoa se apaixona por uma coisa maravilhosa dessa, né? Eu me admiro da irmã Esli ter se apaixonado pelo pastor César. Porque hoje ele está bonito, meu povo. Não, hoje ela ama de fato. Não, aqui, eu acho que na verdade no caso dela foi o inverso. Ela amava, agora ela está amando e apaixonada. Porque o negócio agora melhorou muito. Porque ele mostra as fotos de antigamente, eu vou dizer. Uma briga de foice não deixa desejar em nada. O negócio feio medonho, rapaz. E ele se gaba ainda dizendo: não, rapaz, naquela época eu tinha uns cabelão. Você vai olhar, meu pai amado. Só para você ter uma ideia, se não viu ainda as fotos dele antigas, tem aquele rei da cachorrada, né? É naquele físico.
Não, vocês estão achando graça, mas quem já viu sabe que é desse jeito. Eu estou dizendo para vocês. Aí se apaixona com uma lindeza dessa, né? É por causa do doce, pensar que ia deixar barato. Traga não um doce para você ver. Aí você pensa, rapaz, como é que pode? Mas você se apaixona. Mas aí depende do conviver que você vai vendo se você vai amar aquela pessoa. Porque você vai descobrindo falhas no caráter, atitudes que a pessoa faz que você não aceita, coisas que você não está de acordo, pensamentos. E nesse conviver é que você vai percebendo quem realmente aquela pessoa é. Entendeu? E aí você vai dizendo, não, agora eu posso dizer que eu amo. Porque agora eu posso dizer que eu amo a minha esposa porque eu conheço os defeitos dela. Eu sei das coisas que ela faz que não me agrada. Ela também conhece as coisas que não agradam a ela. E aí sim, agora nós podemos dizer, não, agora eu lhe amo. É nesse conhecimento que Deus pode dizer que nos ama de fato. Porque Ele sabe quem nós somos. Mas aí você não pode banalizar essa palavra amor. Não, eu amo vocês. Eu amo vocês, como é que eu posso amar vocês? Tem gente que eu estou vendo hoje, pela primeira vez aqui, eu não sei nem o nome, como é que eu posso dizer um negócio desse? Não. O amor, ele tem que ser fruto de um raciocínio que conhece, de fato, o objeto amado. Que não é uma projeção, que não é uma imagem, é um conhecimento verdadeiro. É quando você conhece não só as virtudes, mas também os defeitos. E você aprende a conviver com essas pessoas. Quando eu digo, por exemplo, com o pastor César, brincando aqui e tudo, a gente construiu essa amizade ao longo dos tempos, e eu digo que eu amo ele, e ele sabe que é sem nenhuma hipocrisia, a ele, a esposa, a família, porque eu aprendi a conviver com o pastor César com todas as suas virtudes e seus defeitos, assim que ele aprendeu também a conviver com as minhas virtudes e defeitos. É por isso que eu digo, eu amo o pastor César. Ah, eu amo porque eu não consigo enxergar nenhum defeito? Não, é mesmo enxergando os defeitos, eu digo, não, mas ainda amo, porque os valores que ele tem, os princípios que ele tem, supera os defeitos. E aí vale a pena a gente continuar caminhando junto. Quando a Bíblia diz que Deus amou os seus, Ele amou aqueles que o Senhor deu para Ele. Porque Ele não amou qualquer um, Ele não amou assim, de balde, de graça, não, Ele amou aqueles que foram dados pelo Pai, e a esses que Ele amou até o fim, guardando e protegendo e garantindo a salvação. É esses que Ele ama. E aí, já para encaminhar para o encerramento, o pastor César ainda tem algumas coisas para comunicar aos irmãos. Veja só, o amor, no texto próprio do apóstolo João, ele passa a ser transmitido como o principal mandamento. O principal mandamento. Em João capítulo 5, na verdade João capítulo 13, nós temos essa narrativa. Lá no verso 34, mesmo texto que nós lemos, Jesus diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento. Os irmãos lembram que lá no monte, no Antigo Testamento, Deus dá a Moisés os mandamentos que iam nortear a vida do povo de Deus. Jesus agora volta e diz: agora eu vou lhe dar um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei, que também vós amem uns aos outros. Tudo isso que eu ministrei aqui é para você ter uma noção do que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É um amor incondicional. Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas virtudes, mas ainda continua nos amando. Isso para você entender qual é a natureza do amor de Deus. Para quê? Para que essa passagem, para que esse mandamento faça sentido. Porque quando ele diz aqui, eu quero que vocês amem, mas eu não quero que vocês amem do jeito de vocês. Eu não quero que vocês amem como a televisão ensina, como o YouTube ou qualquer outra coisa. Eu quero que vocês amem como eu amei vocês. Você entendeu isso?
Porque o que é que Jesus está nos ensinando e nos mandando fazer? Porque é mandamento, não é uma recomendação, é mandamento. Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Sabendo os nossos defeitos, conhecendo a nossa natureza e ainda assim nos amando até o fim. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que às vezes você tem na sua casa um filho mais rebelde, um filho que talvez lhe deu algum desgosto em algum momento da sua vida, mas Jesus está dizendo: ame como eu te amei. Um esposo, uma esposa que talvez tenha falhado com você, e Jesus está dizendo: ame como eu amei vocês. Um irmão que talvez te traiu a confiança, que te deu uma punhalada, que te enganou, mas que Jesus está dizendo que você ame. E amor aqui, meus irmãos, é uma ação. Não é fazer coraçãozinho, mandar emoji, não. Amor aqui é um amor verdadeiro. O apóstolo Paulo vai mostrar isso. Como é que Deus prova o seu amor por nós? Entregando a sua vida por nós. É assim que ele prova o amor. E o apóstolo Paulo resume e diz: olha, eu vou explicar. É interessante, é maravilhoso, porque em Romanos capítulo 5 ele vai dizer uma coisa interessante. Abra aí comigo, Romanos capítulo 5, a partir do verso 5. Veja como o apóstolo Paulo ele explica e resume o mandamento de uma maneira preciosa. Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: você já recebeu esse amor. Se você é um cristão, se você é convertido, se você acredita em Deus, se você confessou o nome de Jesus, você recebeu dele o amor. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Você já tem esse amor. Se você já tem, aí você pode cumprir o mandamento de João. Porque só pode amar quem recebeu o amor. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você chega e pede: irmão Carlos, me empreste aí 10 mil reais. Eu não tenho como lhe emprestar, porque eu não tenho 10 mil reais. Eu só posso lhe dar aquilo que eu tenho. E Deus deu o amor dele para nós. Foi derramado no nosso coração. Então você pode amar. Mas amar não é uma emoção. Amar é uma ação. É um verbo. Entendeu? Eu não estou sentindo. Não, mas não é sentir. Amar é agir. Ou você acha que Jesus sentia prazer em acobertar e deixar em silêncio a figura do traidor? Ele passou todo o ministério dele, sem levantar em um momento sequer em dizer: olha, Judas é o traidor. Nunca. Aguentou tudo calado até o último dia. Isso é o quê? É a demonstração do amor. Amar é isso, meus irmãos. Amar não é concordar com tudo. Amar é, acima de tudo, respeitar o outro e ajudá-lo, até nas suas fraquezas. Porque às vezes, um irmão, uma pessoa fracassa na fé, cai, e a gente às vezes quer chegar lá e descer o sarrafo. Mas às vezes a melhor atitude é você ficar em silêncio ao lado dele ou dela. Para quê? Porque não precisa dizer, meu irmão. Quem fracassa, quem cai, quem tropeça, sabe do seu erro. E ele não precisa de uma pessoa para apontar. Ele precisa de uma pessoa para emprestar os seus ombros para carregar o fardo junto. E aí a melhor opção é chegar e dizer: olha, eu estou aqui do seu lado. Não concordo com nada do que você fez, do que você disse, mas eu estou disposto a estar contigo para recomeçar. Se você quiser recomeçar, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Isso é amor. Amor verdadeiro é isso. No verso 6 de Romanos 5 ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas por um ímpio, por alguém que não presta, por alguém que tem uma índole má, tu vai dar a tua vida por um negócio desse? Não.
Talvez por uma pessoa boa, alguém até imagine, não, vale a pena, porque é uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aí vem Paulo, no capítulo 13 de Romanos, no verso 8, dizer uma coisa interessante, pouco compreendida, mas muito impactante. Ele diz, não fiquem devendo nada a ninguém. Não fiquem devendo nada a ninguém. Paulo está dizendo uma coisa interessante nos versos anteriores. A quem tem honra, dê a honra. A quem tributo, tributo. Pague ao que cada um merece. Então, se há um imposto, você paga o imposto. Porque tributo é tributo, honra, honra. Não fique devendo nada a ninguém. Aí ele vai e diz o seguinte: exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Por isso que eu disse, o apóstolo Paulo, ele resume o mandamento e todo o ensino sobre o amor de Deus. Por quê? Porque ele diz, olha, não fique devendo nada a ninguém. Aí ele abre um parênteses, exceto o amor de uns para com os outros. Aí alguém olha e diz assim, então tá perdoado, porque o texto deixa claro aqui que nós podemos não amar uma pessoa. É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, é uma coisa muito tremenda. Eu aprendi, vou dar aqui um exemplo para você entender o que eu quero ilustrar. Minha mãe sempre dizia uma coisa, eu aprendi com o tempo, com a experiência e com outras pessoas que confirmaram o seguinte: quando você pega o dinheiro emprestado, você devolve na mesma moeda. A pessoa lhe emprestou 1.000, se ela não lhe cobrou nenhum juro, nem nada, você devolve o 1.000, está quites, a dívida está paga, correto? Está paga. Agora, se a pessoa lhe fez um favor, como é que você paga? Não, eu vou dar lá um dinheiro. Não, paga não. Você pode dar o dinheiro que for. Você pode dar o dinheiro que for. A pessoa está no hospital, não tem ninguém para ficar com ela, você vai lá e fica com ela. Como é que essa pessoa vai te pagar? Não tem os acompanhantes. O acompanhante ele não está fazendo favor, ele está prestando um serviço. Agora eu estou falando de gente que voluntariamente vai lá e se dispõe a ficar com essa pessoa. Qual é o preço disso? Como é que você paga isso? Não paga. É por isso que a gente aprende que favor você só paga com outro. Não é assim? Amor, irmãos, não se paga. O amor que a pessoa te depositou, que te amou, não tem como você pagar. Você tem como demonstrar o quê? Gratidão pelo amor recebido. Mas você não devolve na mesma proporção, porque não tem como pagar. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele diz, vocês só podem dever uma coisa, o amor de uns para com o outro. Por quê? Porque aí você não pode pagar. Porque você não sabe qual foi a intensidade de amor que aquela pessoa aplicou para amar você. Então como é que você vai pagar? Você não tem como pagar esse amor. Você não tem como devolver na mesma moeda. É como favor que você não pode pagar, senão por outro. Mas nesse caso aqui, nem por outro amor você pode pagar. É por isso que ele disse, nesse caso, a dívida vai permanecer. Entendeu? Mas ele não está dizendo que você não pode não amar. Pelo contrário, ele vai exigir que você ame, é mandamento, você tem que amar. E você tem que se esforçar para amar o máximo possível, como Cristo nos amou. Esse texto aqui, meus irmãos, do apóstolo Paulo, não é uma exceção para nós nos desobrigarmos a amar os nossos irmãos. Pelo contrário, ele está dizendo que nós não temos capacidade de pagar o amor que foi dado por nós. É por isso que nós servimos a Cristo de bom grado, nos esforçamos, nos alegramos em servir a Ele, mas nós nunca vamos poder pagar o que Ele fez por nós. Esse amor é impagável. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Eu quis nessa tarde trazer para você o que é o amor de Deus, para que você se conscientize desse amor e para que você ame o que é mandamento de Deus. E amar é isso, é uma ação.
quando eu disciplino a minha filha, chamo a atenção dela, nunca tenho a intenção de a humilhar, nem de maltratá-la, mas de trazer a ela a realidade. É sempre na intenção de fazer o melhor, que eu entendo que é o melhor para ela. E a Bíblia diz uma coisa interessante: Deus açoita ao filho que ama. E Deus nos corrige, meus irmãos, disciplina, às vezes nos coloca em situações para que nós possamos ser trabalhados, o nosso caráter, o nosso sentimento, a nossa moral, para que nós possamos ganhar fibra na nossa fé, para que nós possamos ser fortalecidos. Esse é o amor de Deus, e esse amor de Deus envolve disciplina. E a Bíblia diz: não rejeite a disciplina do Senhor, pelo contrário, aceite. Porque se Ele está disciplinando, primeiro é porque você precisa, e segundo é porque Ele te ama. Não é porque Ele te odeia, Ele não quer acabar contigo, Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Amém? Vamos orar, mas antes de orar, os irmãos vão ministrar aqui o louvor, e eu peço que você reflita, enquanto eles vão louvando, que você pare um momento para refletir sobre esse amor e a sua atitude em relação ao próximo, se você está cumprindo o mandamento de Deus. Amém? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor pro teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não
desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai, Senhor, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço assim. E nada vai, Senhor, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Quero te conhecer, Senhor, mais e mais e mais e mais. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é como eu disse, o amor, ele vai crescendo, ele vai sendo fortalecido no nosso coração à medida que nós vamos conhecendo aquele que nós amamos. É por isso que é importante nós amarmos a Deus. Mas para amarmos melhor a Deus, nós temos que conhecê-lo mais. E esse conhecimento, ele é progressivo. E quanto mais conhecemos, nós aprendemos mais a amar a Deus. Mas diferente das pessoas, Deus não tem defeitos. Deus só tem qualidades. E aí nós vamos conhecendo essas qualidades e vamos sendo mais e mais impactados. C.S. Lewis é um escritor inglês e ele escreveu uma vez as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia ele falava de 4 crianças que iam para um reino, e esse reino era Nárnia, e lá tinha um leão chamado Aslan. C.S. Lewis era um escritor cristão, e Aslan, na história de C.S. Lewis, representavam o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. E há uma personagem, a Luz, que é a menor criança, e durante a jornada ela vai crescendo, e no último capítulo, na última jornada, ela encontra com Aslan, e o Aslan diz que ela está maior. E aí ela pergunta: e você não?
porque ela se admira que Aslan agora parece mais alto, mais grande, mais forte do que ela lembrava. E aí Aslan, representando Deus, Jesus, ele vai e diz: não, eu não cresci, mas à medida que você crescer, eu me tornarei maior para você. O que é isso, irmãos? Deus não pode crescer, Deus não pode diminuir, Ele é o mesmo sempre. Mas à medida que nós vamos conhecendo mais e mais a Deus, nós vamos tendo a noção do tamanho e da grandeza do nosso Deus. E aí nós vamos amando cada vez mais. Eu espero que esse amor, ele esteja no seu coração. E se você ainda não se sente amado, essa é a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite, para que você receba de Deus o amor invencível de Deus para a tua vida. Quero chamar aqui o pastor César e insistir que ele faça o apelo para que aquele que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ou aquele que se afastou dos caminhos do Senhor e que não está encontrando forças, que hoje você tenha entendido que o amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas. Amém?